Betim, é verdade que só as pessoas que falam em línguas são seladas pelo Espírito Santo? E os outros cristãos? É óbvio que ela está falando aí não de idiomas, como eu falei que Yosef é poliglota, está falando de glossolalia mesmo, não é? Eu tenho minha posição firme quanto a isso, mas vou deixar vocês colocarem de vocês, só para ver se eu discordo ou se eu concordo. Essa é uma pergunta complexa de se fazer e dependendo da pessoa que está fazendo essa pergunta, isso pode gerar para ela um pouco de dificuldade, Sim. porque nós temos diversas posições relacionadas a esse tema. Sim. Então, a primeira, eu não sei quem fez a pergunta, mas a primeira dica que eu daria para essa pessoa é o seguinte: olha, procure saber o que a sua denominação pensa, né, a respeito disso, porque mais do que você ficar sabendo o que outras denominações pensam, procure pesquisar a respeito daquilo que a sua denominação, que a sua igreja local, que o seu pastor tem ensinado e orientado para você. Então, existem diversas posições, alguns são cessacionistas, outros não são cessacionistas. Para algumas igrejas, muitas igrejas pentecostais, é fundamental que a pessoa fale em línguas, porque para algumas denominações, principalmente de linha pentecostal, realmente esse é uma evidência, né? É evidência clara, é a evidência. Sim. Mas a Bíblia deixa, de acordo com a minha visão, ela deixa claro que isso não é para todas as pessoas, para algumas pessoas. Você falou cessacionista, a Renata é teóloga, então a gente que fez teologia, assim, falar cessacionismo é como falar de macarrão, é sensacional. Arroz. Mas para quem não fez teologia, às vezes o termo cessacionista soa um pouco estranho. O que pensa o cessacionista, Eduardo? Por isso que o moderador é importante numa conversa dessa. Sim, para trazer... Os cessacionistas são aquelas pessoas que defendem que os dons sobrenaturais, os dons carismáticos, eles não estão mais presentes na vida da igreja hoje, que esses dons cessaram. Por exemplo, línguas, então, não tem mais. Línguas, cura, diversas manifestações carismáticas, elas foram importantes para a fundamentação da igreja, para a formação da igreja. Vou fazer uma pergunta que não é retórica, é de verdade, né? A minha origem é presbiteriana, da IPB, você sabe disso, mas eu confesso que eu fiz seminário, e fiz o seminário da presbiteriana, na época ainda era na primeira igreja, e eu não lembro de ter estudado especificamente isso. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma posição, eu sei de alguns teólogos, né? A gente ouve muito, tem uns que mais aparecem na mídia, o Augusto Nicodemos, o Hernandes Lopes, né? Sim. Eu já vi posições individuais, mas a IPB tem posição ou não? Olha, a IPB, hoje existem duas correntes, né? Uma cessacionista e a outra não cessacionista. Ah, tá. Entendeu? Então, existem os dois lados dentro da IPB. Então, dá para ser da IPB e não ser cessacionista? Sim, você vai ter brigas ali dentro, mas hoje fato é que existe e cada vez mais crescente o fato dos não cessacionistas que seria a contemporaneidade, isso, né? Nossa. Às vezes deve dar uma briguinha mesmo, às vezes tem uns vídeos na internet que falam assim, na igreja tal, presbiteriana, aconteceu isso. A posição cessacionista, ela é muito mais histórica do que bíblica. Então, o argumento cessacionista, eu creio que ele é fraco ele é frágil pelo fato dele ser histórico e não bíblico. Mas biblicamente nós não temos. A oitava igreja não é cessacionista. Eu já ouvi cessacionistas falando, eu não sou, então estou até mais tranquilo de falar que eu não sou, sabendo que tem presbiteriano também aqui, não é? Mas, por exemplo, um argumento que sempre um cessacionista fala, e quando eu falo cessacionista, estou dizendo que é um herege, pode ter um irmão querido em Cristo, mas pensa diferente. Ele fala assim, quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito, que pega o texto de Coríntios de Paulo. Não é um argumento bíblico esse? Você não acha? Não, o principal argumento é o argumento de Hebreus. Tendo Deus outrora falado, falou, e aí a expressão ali que eles procuram usar é isso. Mas só que depois disso tem acabou, todo o né? restante do texto, ou seja, não acabou de falar ali. Então, o argumento bíblico é muito frágil. Você crê na contemporaneidade dos dons, Renata? Sim. Você é pentecostal, daquelas bobas? Sou batista. Mas eu lido com muito respeito também. Sim. E a posição dos cessacionistas, e não vejo dificuldade de caminhar. Eu não creio que isso vai ser fundamental, sim. entendeu? Acho que é uma discussão perfeita. Mas voltando assim à questão da pergunta, aquelas pessoas que vão dizer que
falar em línguas é a prova cabal, é um número cada vez mais restrito de pessoas. Eu não sei se você estava comigo num programa que a gente convidou vários pastores de igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus. Eu comecei a ficar surpreso, porque o pentecostal histórico, ele crê que a evidência do batismo com o Espírito Santo é orar em línguas. E eu comecei a ouvir mais e mais pessoas dizendo o seguinte, não, como é que eu posso dizer? Não é condição sine qua non, não é pré-requisito para você ter o Espírito Santo falar em línguas. Eu falei, pastor, você é pentecostal mesmo? Ele falou, sou. Mas eu achei interessante. A CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal tradicional histórica, ela tem publicado livros excelentes de linha reformada também. Eu creio que esse tipo de leitura, de influência, você percebe uma mudança muito grande na teologia deles, fruto muito daquilo que tem sido publicado por eles. Uma coisa que eu quero contribuir é o entendimento errôneo dessa pergunta, né? Vamos que a gente respondesse sim, a evidência é a evidência. Eu acho que coloca em xeque muitas vezes até a identidade da pessoa, Sim. né? Peraí, então eu não sou de Jesus, eu não sou salva, né? Eu não tenho o Espírito Santo. Porque eu não oro em línguas. Eu fui ou não batizada? Eu achava que eu era, mas diante dessa resposta já estou confusa, né? E a gente vê que é uma linha tão tênue, né? Que vai tirar a certeza normalmente da pessoa daquilo que ela acredita. Então, eu também não acredito que é a evidência. Eu acredito que o falar em línguas, ele é um dom, como qualquer outro, e que a gente deve buscá-lo, né? O apóstolo Paulo diz, com zelo. Busque com zelo, né, os melhores dons, e também isso a questão... tem a ver com cada pessoa, né? Exato. E tem não com o dom, tem a ver com o dom e a pessoa, qual é o melhor dom para aquela pessoa. O dom, o talento, a forma como ela vai servir, né? Para que aquilo vai ser necessário. Agora, existe uma busca, uma orientação para se buscar o falar em línguas de uma forma direta. Por quê? Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quer dizer, é importante. Eu não falo em línguas, eu estou vivendo em pecado, eu não sou de Deus, nada disso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.